O ombro é dividido em 3 partes e tem uma que é a que mais aparece, mas é exatamente essa que a galera menos treina, acredita? Mas calma, eu vou te trazer 9 exercícios que são os melhores para você desenvolver esse ombro e deixar ele bonito, tá ligado? E o nono da nossa lista é o desenvolvimento com halteres. Primeiro, ele é um exercício multiarticular, dá para mobilizar grandes cargas nesse cara e ele trabalha a parte anterior do ombro. Esse exercício você vai fazer ele num banco sentado. Normalmente as pessoas fazem esse exercício no banco 90 degraus, mas aqui fica desconfortável pra caramba, principalmente pra coluna lombar. Então você pode deixar ele um pouco inclinado aqui, ó. Se tá mais confortável, mais gostoso, a carga é maior. Se a carga é maior, o volume load maior, a sua hipertrofia é isso mesmo. Olha lá, mas ele não vai trabalhar mais peito? Ele vai trabalhar peito de qualquer jeito, mas ele vai trabalhar muito mais o ombro do que o próprio peito em qualquer angulação dessa aí, velho. Você vai pegar 2 halteres e vai sentar, e aí você vai elevar as mãos na vertical pra cima, como se você quisesse colocar a mão no teto, e você vai o máximo que você pode. Porém, você vai parar um instante antes de encostar esses pesos. Vai manter o seu cotovelo levemente flexionado também. Na hora de você descer, você desce com os cotovelos voltados para baixo e desce o máximo que você pode. Dependendo do peso que você está utilizando, você vai descer até o ponto que ele chega até tocar no seu ombro. Você vai subir esse peso até o momento em que seu bíceps vai ficar ao lado da sua orelha. Exatamente para você ter a maior amplitude de movimento e com isso o maior trabalho também para essa musculatura. Vamos agora para o 8º da nossa lista. A gente está falando de uma elevação frontal com corda. É um exercício que é muito bom para anterior de ombro. Você vai ter uma tensão contínua em cima do seu músculo. E na polia, o vetor de força se torna o próprio cabo e ele fica inclinado numa diagonal para trás. Esse exercício, ele é delicado. Aristóteles falava que o segredo de uma vida boa é a meia medida. E você vai perceber que Aristóteles estava certo até na musculação. E se você ficar muito para trás, o cabo ele raspa na sua bunda. Ou seja, você não pode ficar muito para trás, a menos eu? Que papo é esse, Willis? Você vai colocar a corda e vai deixar o cabo ali, no meio. Aí você vai elevar a sua mão até ela chegar mais ou menos na altura do seu rosto. Pode ficar na altura do olhar assim, ó. Por quê? Porque você consegue encurtar bem essa musculatura. Na hora que você descer, você pode descer até a sua mão chegar a dar uma relada no seu corpo. Ela pode se aproximar mesmo, pode levemente encostar. O trabalho muscular fica supimpa. E vamos agora pro 7º da lista. A gente vai manter ainda a parte anterior aqui do seu ombro, porém você vai fazer uma elevação frontal de forma alternada. E a grande diferença dela é exatamente no alternada. Você vai com 2 pesos, mantém um corpo aí ereto, você sobe o esquerdo, desce e sobe o direito. E aí você vai alternando as mãos. Outra coisa que é interessante é você tomar cuidado com essa postura, porque senão daqui a pouco você tá balançando pros lados. E isso você pode até chamar de roubo também. O 6º exercício, melhor da nossa lista, já que a gente falou dos exercícios para parte anterior do ombro, falamos agora para a parte posterior do ombro. E esse cara, ele faz uma diferença absurda no volume do seu ombro. Crucifixo inverso na máquina. Olha, dá para fazer uma porrada de crucifixo inverso, mas o crucifixo inverso na máquina, ele te proporciona um torque constante por conta de uma alavanca constante e o seu músculo trabalhando o tempo todo, tá ligado? Você vai sentar de frente para a máquina. Ponto hiper importante aqui, regule o banco de maneira aonde você vai pegar vai ficar na altura do seu ombro, pode até ficar um pouquinho mais para baixo, porque isso protege a sua articulação. Aí depois disso, você tem que ficar com a postura ereta. Muita gente faz esse exercício e debruça no banco, parece que tá cansado. Você tira o trabalho exatamente do ângulo que direciona o posterior de ombro. Eu até falo uma coisa que ajuda bastante: apoie somente o abdômen. Se você apoiar a teta, é porque você inclinou. Apoiou só o abdômen, é porque você tá bacana. Aí é só você afastar o máximo que você conseguir, mantendo os seus ombros baixos, e aí você volta até chegar próximo ali das placas da máquina se encostarem. Deixa o cotovelo levemente flexionado, só para proteger a articulação, mas deixa ele quase estendido, porque fica legal pro músculo. Deltoide posterior unilateral no cabo. Você vai deixar o cabo na altura do seu ombro, mais ou menos. Vamos supor que eu estou aqui do lado da polia. Dê um passo para trás. E quando você dá um passo para trás, quando você chegar no final do movimento, você vai manter
ter um bom torque para essa articulação, consequentemente um bom trabalho muscular. E aí você vai fazer o movimento de abrir esse braço. Quando você voltar, você pode deixar a sua mão chegar mais ou menos no meio do seu corpo aqui, ó, tipo na frente do seu rosto ali. E aí na hora que você afastar, você vai o máximo que você puder. Tome cuidado, porque esse exercício é danado da galera torcer o tronco. Então a pessoa volta, ela volta o corpo, aí ela vai o corpo. Treinar a musculação de uma forma efetiva, bacana, é uma parada contra-intuitiva. E essa é uma coisa que eu ensino muito pra galera lá do Muscle 60D. Dicas de passagem é meu programa, né? Se você não conhece, tem o link aqui embaixo. A galera evolui 1 ano em 2 meses, velho, pra você ter noção. O link tá aí, dá uma olhada. Quarto, crucifixo inverso no banco inclinado. Ó, presta atenção. Esse exercício é um dos meus favoritos pra posterior de ombro. Vem comigo, você vai deixar o banco em 45 graus. Mas a ideia é que você fique com o seu tronco inteiro apoiado no banco. E aí você vai, com 2 halteres ali embaixo, óbvio, você vai afastar esses braços. Por que é legal esse exercício? Porque ele vai trabalhar o seu posterior de ombro num ângulo um pouco diferente dos 2 que eu te passei. Ou seja, você vai percebendo que os exercícios eles meio que vão se compondo. Agora eu entendi! Você vai afastar o máximo que você pode, depois você volta. O cotovelo sempre mantém ele levemente flexionado, para manter uma alavanca grandona. E aí você vai ter o trabalho de ombro supimpa. Chegamos à reta final, os 3 últimos melhores exercícios para deixar o seu ombro bonito, bacana. A gente vai começar a falar agora exatamente daquele feixe que aparece mais, que você tem que dar mais atenção, que normalmente as pessoas não dão tanta atenção. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu quero falar da Growth primeiro, né? A Growth, agora você tem cupom de desconto lá em todo o site da Growth. Mano, tem whey, pré-treino, tem até cueca. Tem cueca da Growth, sabia? Tem cueca da Growth, tem roupa. Então você vai lá e aí você vai ter um suplemento top e ainda um desconto do Lalá pra você. O link tá aí embaixo, aproveita. O top 3 é uma elevação diagonal. Eu inventei isso. O nome mesmo é elevação no plano escapular. Elevação diagonal. A elevação lateral trabalha o médio do ombro, a parte lateral dele. Mas, para algumas pessoas, gera um pouco de desconforto na articulação. E como é que se soluciona esse problema? Colocando essa articulação no plano escapular, que você já entendeu que é o diagonal. Esse exercício você vai primeiro, tá ali com os pés afastados, confortavelmente elegante de postura, vai elevar os braços até a altura do ombro só, hein? Quando você começar a descer, você vai chegar com o peso perto da sua perna. Quero que você mantenha uma elevação ainda dos seus braços de mais ou menos uns 15 graus. Aí você não perde tensão e fica legal. O exercício tá supimpa. Foi até a altura do ombro, voltou até próximo da sua perna e você tá feliz e contente. E aí agora eu vou te dar uma segunda opção, que é o top 2 da nossa lista, que é a elevação lateral na polia baixa. Mas eu coloquei unilateral. Aí você pode falar, lá, mas e por que agora é lateral? É porque a gente fala assim, mas você vai fazer na diagonal também, você já entendeu que é melhor pro ombro. Qual é a vantagem desse exercício? Lembra que eu falei pra você não descer tudo, que senão perde torque, perde trabalho muscular? Aqui, como o vetor de força é o cabo e não peso, você pode levar ele até o final do movimento, porque vai ter torque, ele não vai estar te puxando pra baixo, vai estar te puxando pro lado, a gente já vai falar disso. Você vai elevar o braço até chegar na altura do ombro. Na hora que você descer, você pode descer até a sua mão chegar na frente da sua perna aqui. Exatamente por quê? Porque o cabo tá puxando pro lado. Então o vetor é constante, tá supimpa, pode meter brasa. Top 1 é elevação lateral na máquina. Por que ele é a top 1? Porque, ó, você entendeu que a elevação lateral com peso livre, o torque máximo tá no final, quando você chega com o braço aqui em cima. Quando você faz no cabo baixo, o torque máximo tá embaixo. Na máquina, o torque máximo sabe onde tá? Sempre. Ela te proporciona um vetor de força circular. Então é o exercício que ele vai te compor um torque em todos os momentos do arco de movimento. Primeiro, você tem que regular o banco de uma maneira que o eixo da máquina ele vai ficar exatamente na mesma altura do que o seu ombro, mas não o seu ombro músculo, o seu ombro articulação, no meio aqui, ó. Porque aí você tá colocando no mesmo ângulo, na mesma altura, as duas articulações, os dois eixos. Então o trabalho ele fica mais anatômico para você. Você sobe até chegar na altura do ombro e aí depois você desce até o seu braço chegar próximo do seu corpo. E aí você tem o exercício supimpa, mas tudo isso só se você manter a postura elegante, porque senão o exercício fica feio pra cacete. Mas nesse vídeo aqui, ó, você vai entender como colocar a ordem certa para você desenvolver esse ombro legal e depois me agradecer, porque as pessoas vão te elogiar. Nossa, que ombro bonito, rapaz. Mas você tem que assistir esse vídeo aqui, ó, senão nada vai funcionar.